Meu nome é Benedito. Tenho 71 anos e hoje vou contar para vocês uma história que ainda me emociona só de lembrar. Uma história sobre família, sobre ingratidão, mas principalmente sobre como Deus pode transformar a maior dor na maior bênção da nossa vida. Era um domingo ensolarado de março aqui em Petrópolis. O céu estava azul, sem uma nuvem, e uma brisa fresca entrava pelas janelas da minha casa. Uma casa grande, de 3 andares, que meu pai construiu nos anos 50 ali no centro histórico da cidade. Uma casa que sempre foi sinônimo de família, de união, de domingo com todo mundo reunido. Desde que minha querida esposa, Dona Helena, partiu para o Senhor há 3 anos, eu me tornei o responsável por manter a tradição. Todo domingo preparava um almoço especial para reunir meus filhos, genros, noras e netos. Era o momento mais feliz da minha semana. Naquele domingo específico, acordei às 6 da manhã, como sempre. Fui ao mercado cedo comprar tudo fresquinho: feijão preto, linguiça calabresa, carne seca, paio, costela de porco. Ia fazer minha feijoada completa, aquela que toda a família adorava. A receita que minha Helena me ensinou e que eu aperfeiçoei ao longo dos anos. Passei a manhã inteira na cozinha. Deixei o feijão de molho desde a véspera, refogei tudo com carinho, temperei com louros e alho. Preparei a couve bem fininha, como os netos gostavam. Fiz farofa de bacon, arroz branquinho, e ainda cortei laranja para acompanhar. A casa inteira estava perfumada com aquele cheiro gostoso de comida caseira. Enquanto cozinhava, ia pensando na minha família. Roberto, meu filho mais velho, de 45 anos, administrador de empresas que estava há 2 anos desempregado. Morava no 2º andar da casa com a esposa Marisa e os 2 filhos deles, Mateus, de 15 anos, e Ana Carolina, de 12. Cláudia, minha filha caçula, de 42 anos, professora que também estava sem trabalho, morava no 3º andar com o marido Paulo e os 2 filhos, Júlia, de 10 anos, e Pedro, de 8. Toda essa família eu sustentava com minha aposentadoria de funcionário público e com o aluguel de 2 casas que tinha conseguido comprar ao longo da vida. Nunca me incomodei com isso. Para mim, família é sagrada. Um pai cuida dos filhos a vida inteira, independente da idade que eles tenham. 12:30, quando tudo estava pronto, fui chamar a família para o almoço. Primeiro, subi no 2º andar. Roberto, Marisa, crianças. O almoço está na mesa. Silêncio. Bati na porta do quarto deles. Ninguém respondeu. Abri devagar e vi que a cama estava feita, mas não havia ninguém. Estranhei, porque geralmente nos domingos eles ficavam em casa até mais tarde. Subi para o 3º andar. Cláudia, Paulo, meninos, vem almoçar. A mesma coisa. Silêncio total. Abri a porta do quarto deles e encontrei a mesma situação. Cama feita, mas ninguém em casa. Pensei que talvez tivessem saído para algum passeio e voltariam logo. Mas quando desci para a cozinha, vi algo que me gelou o sangue. Em cima da mesa, ao lado dos pratos que eu tinha posto com tanto carinho, havia um envelope branco com meu nome escrito na frente. Minhas mãos tremeram quando abri aquela carta. E o que li ali me partiu o coração em pedaços. Pai, decidimos que é hora de seguir nossas próprias vidas. Surgiu uma oportunidade muito boa para nós no exterior. Roberto conseguiu um emprego numa empresa multinacional e Cláudia vai dar aulas numa escola internacional. Vendemos a casa da praia, que estava em nossos nomes, para ter o dinheiro da viagem e da nova vida. Partimos hoje cedo. Não se preocupe conosco, vamos ficar bem. A casa é sua, continue vivendo normalmente. Fomos embora. Um abraço. Roberto e Cláudia. Li aquela carta 1, 2, 3 vezes, sem conseguir acreditar. Eles tinham vendido a casa de praia da família, aquela casinha simples em Cabo Frio que eu comprei quando eles eram crianças, onde passamos tantos verões felizes, tantos feriados em família. Uma casa que eu havia colocado no nome dos 2 pensando no futuro deles, e que eles venderam escondido para fugir do país. Sentei na cadeira da cozinha, ainda segurando a carta, e olhei ao redor. A mesa posta para 8 pessoas. A feijoada fumegando na panela. O silêncio ensurdecedor de uma casa que de repente tinha ficado vazia. Meus filhos tinham me abandonado. Levaram meus netos embora sem nem me dar a chance de me despedir. Partiram como se eu fosse apenas um obstáculo em suas vidas, e não o pai que sempre deu tudo por eles. Naquele momento,
Uma dor que eu nunca tinha sentido tomou conta do meu peito. Era uma mistura de tristeza, decepção e solidão que parecia querer me sufocar. Olhei para a feijoada que tinha feito com tanto amor e não consegui comer nem uma colherada. Fiquei ali, sozinho na cozinha, ouvindo o silêncio da casa grande, tentando entender como os filhos que eu criei, que eu amei, que eu sustentei a vida inteira, puderam fazer uma coisa dessas comigo. Deus, murmurei baixinho, onde foi que eu errei? Por que eles fizeram isso? Mas naquele momento de dor, eu ainda não sabia que aquela carta cruel seria o início da maior transformação da minha vida. Que aqueles filhos que me abandonaram um dia voltariam, não como filhos ingratos, mas como pessoas humilhadas que descobririam o valor do pai que desprezaram. Porque Deus tem maneiras muito particulares de ensinar lições para quem precisa aprender. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A casa, que antes vivia cheia de vozes, risadas das crianças, conversas na mesa do jantar, agora estava mergulhada num silêncio que parecia gritar nos meus ouvidos. Na segunda-feira de manhã, acordei no mesmo horário de sempre, às 6 horas. Por alguns segundos, ainda meio sonolento, pensei que ia ouvir os barulhos de costume, o chuveiro do Roberto ligando, a Marisa preparando café para as crianças, os meninos correndo para se arrumar para a escola. Mas quando a consciência voltou completamente, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Eles tinham ido embora. Desci para a cozinha e a feijoada ainda estava lá, na geladeira, intocada. Não consegui nem olhar para ela direito. Joguei tudo fora, panela por panela, como se estivesse enterrando uma parte da minha vida. Tentei manter a rotina. Fiz meu café simples, com pão torrado, como fazia quando vivia sozinho com Helena. Mas até o gesto mais simples parecia sem sentido. Para que fazer café para uma pessoa só numa casa que comportava 8? O pior era subir as escadas e passar pelos quartos vazios. As camas estavam feitas, mas quando abri os armários, vi que tinham levado apenas o essencial. Deixaram para trás roupas velhas, brinquedos quebrados dos netos, algumas fotos antigas. Como se quisessem apagar a história que tínhamos construído juntos naquela casa. Na terça-feira, tentei sair para fazer as compras de sempre. Mas no supermercado, peguei automaticamente coisas para a família inteira. O iogurte que o Mateus gostava, o cereal da Ana Carolina, o biscoito recheado que os pequeninhos adoravam. Só quando cheguei no caixa é que me dei conta do que estava fazendo. Tive que devolver metade das compras, explicando para a moça do caixa que a família tinha viajado. Viajado. Como se fosse férias. Como se fossem voltar. Foi na quarta-feira que a dona Conceição, minha vizinha da casa ao lado, apareceu na minha porta. Uma senhora de 70 anos, viúva como eu, que sempre foi muito atenciosa. Seu Benedito, não vi movimentação na sua casa desde domingo. Está tudo bem? Tentei disfarçar, forçar um sorriso. Está sim, dona Conceição. Obrigado pela preocupação. E a família? Não ouço mais as crianças brincando no quintal. Aquela pergunta simples foi como uma punhalada. As crianças. Meus netos. Mateus, que estava aprendendo a jogar xadrez comigo. Ana Carolina, que me ajudava a regar as plantas. Júlia, que sempre me pedia para contar histórias da família. Pedro, que adorava ficar comigo na garagem vendo eu consertar pequenos objetos. Eles viajaram, consegui falar, tentando manter a voz firme. Dona Conceição me olhou com aquela intuição que as mulheres da idade dela têm. Sabia que tinha algo errado, mas não insistiu. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, viu? Naquela noite, sozinho na sala grande, sentado na poltrona onde sempre ficava assistindo televisão depois do jantar, me senti menor que nunca. A casa parecia ter dobrado de tamanho, e eu era apenas um ponto perdido no meio de tanto espaço vazio. Peguei o telefone para tentar ligar para eles. Mas quando discava o número do Roberto, caia direto na caixa postal. O mesmo com o da Cláudia. Tinham mudado os números ou me bloqueado. Nem isso eles me deixaram, a possibilidade de conversar, de entender o porquê de tanta crueldade. Na quinta-feira, tentei me ocupar limpando a casa. Comecei pelos quartos que eles deixaram. Encontrei coisas que me emocionaram. Um desenho que a Júlia tinha feito para mim no Dia dos Pais, uma foto nossa na casa de praia, um cartão que o Pedro me deu no meu aniversário. Guardei tudo numa caixa, porque mesmo machucado, eu ainda tinha esperança de que voltassem.
Foi organizando as coisas que descobri algo que me deixou ainda mais abalado. Na gaveta da comoda do Roberto, encontrei extratos bancários que mostravam o movimento da venda da casa de praia. Eles tinham recebido R$ 250 mil. Dinheiro suficiente para viver bem no exterior por um bom tempo. A casa de praia que eu comprei com tanto sacrifício, trabalhando horas extras, economizando cada centavo, tinha virado a passagem de fuga deles da própria família. Na sexta-feira, o seu Miguel, vizinho do outro lado, apareceu no meu portão. Seu Benedito, vim trazer umas frutas da minha árvore. Dona Conceição comentou que a família viajou. Miguel era um homem de uns 60 anos, aposentado da Petrobras, pessoa boa que sempre cumprimentava quando nos encontrávamos na rua. Obrigado, Miguel. Não precisava se incomodar. Que incomodar o quê? Entre vizinhos a gente se ajuda. Quando eles voltam da viagem? Essa pergunta que todos faziam era a que mais me machucava, porque eu não sabia se eles iam voltar. Na verdade, pela frieza da carta, parecia que não tinham intenção nenhuma de voltar. Ainda não sei, respondi, tentando esconder a tristeza na voz. Olha, se quiser companhia para um café da tarde, é só aparecer lá em casa. Às vezes a solidão pesa, né? Aquela foi a primeira vez que alguém tocou diretamente no assunto da minha solidão. E foi também a primeira vez que senti que talvez existissem pessoas dispostas a se importar comigo. No sábado, fui ao banco pagar as contas. Sempre fazia isso no início do mês. Conta de luz, água, telefone, IPTU, as mensalidades das escolas dos netos. Quando cheguei ao caixa automático e vi todos aqueles débitos automáticos que eu teria que cancelar, a realidade me atingiu em cheio. Não precisava mais pagar escola para ninguém. Não tinha mais netos para sustentar. Não tinha mais filhos desempregados para ajudar. De repente, minha aposentadoria, que sempre foi insuficiente para todos, sobrava só para mim. Era uma sensação estranha. Alívio financeiro misturado com uma tristeza profunda. Preferia 1000 vezes estar preocupado com dinheiro e ter minha família por perto do que ter folga no orçamento e estar sozinho. Na volta do banco, passei pela igreja onde sempre ia com Helena. Padre João, um homem jovem de uns 40 anos, estava na porta conversando com algumas pessoas. Seu Benedito, faz tempo que não o vejo por aqui. Como vai a família? Mais uma vez aquela pergunta. Respirei fundo antes de responder. Eles viajaram, padre. Estou meio sozinho por enquanto. Padre João me olhou com atenção. Que tal participar do grupo da terceira idade que se reúne aqui às quartas? Dona Lourdes coordena. São pessoas da sua idade, viúvos como o senhor. Fazem os trabalhos bonitos, conversam, tomam café juntos. Não sei não, padre. Nunca fui muito de grupos. Pense com carinho. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. Voltei para casa pensando naquelas palavras. Será que Deus realmente tinha planos para mim nessa fase da vida? Será que existia propósito além de ser apenas um provedor para a família? Naquela noite de sábado, sentado sozinho na varanda dos fundos, olhando para o quintal onde meus netos brincavam, senti algo diferente. Ainda doía. Ainda sentia falta deles. Mas pela primeira vez desde domingo passado, não senti apenas dor. Senti também uma curiosidade estranha sobre o que viria a seguir. Como se uma vozinha lá no fundo do coração sussurrasse: Benedito, sua vida está apenas começando uma nova fase. Não sabia ainda que aquela vozinha estava certa, e que os dias mais bonitos da minha vida estavam por vir, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Foi na quarta-feira seguinte que tomei coragem de ir ao grupo da terceira idade que o padre João tinha mencionado. Acordei com o coração apertado, pensando que talvez fosse cedo demais, que não estava pronto para conviver com outras pessoas. Mas quando olhei ao redor da casa vazia, percebi que ficar sozinho com meus pensamentos não estava me fazendo bem. Cheguei à igreja às 14h, como o padre tinha falado. No salão paroquial havia umas 15 pessoas sentadas em círculo, a maioria mulheres, conversando animadamente. Quando me viram na porta, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor se levantou e veio em minha direção. O senhor deve ser o seu Benedito. Padre João me falou que talvez viesse hoje. Eu sou a Lourdes, coordeno o grupo. Seja muito bem-vindo. Dona Lourdes tinha uns 60 e poucos anos, era viúva há 5 anos,
e tinha uma energia contagiante. Me apresentou para todos. Seu Armando, viúvo de 72 anos, ex-bancário. Dona Marta, 70 anos, ex-professora. Seu Joaquim, 75 anos, ex-ferroviário. Dona Alice, 68 anos, aposentada dos Correios. Benedito, sente aqui ao meu lado, disse Dona Alice, batendo na cadeira vazia. Também sou de Petrópolis há muito tempo. Você morava naquela casa grande da Rua do Imperador, não é? Moro ainda, respondi, me acomodando na cadeira. Ah, sempre via você com a família toda nos domingos, saindo para almoçar. Como está sua esposa? Minha esposa faleceu há 3 anos. Sinto muito. E os filhos? Como estão? Essa pergunta que eu mais temia fazer. Respirei fundo antes de responder. Eles se mudaram. Foram morar no exterior. Dona Alice percebeu alguma coisa no tom da minha voz, mas não insistiu no assunto. Em vez disso, me explicou o que o grupo fazia. Nos encontramos toda quarta-feira. Conversamos, fazemos trabalhos manuais, organizamos passeios, e uma vez por mês temos um almoço comunitário onde cada um traz um prato. É uma família que escolhemos, sabe? Família que escolhemos. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Durante a tarde, participei de uma oficina de marcenaria básica que o seu Armando coordenava. Ele estava ensinando o pessoal a fazer porta-retratos e pequenos objetos de madeira. Benedito, você tem jeito para isso, ele disse, observando eu lixar um pedaço de madeira. Já trabalhou com marcenaria? Um pouquinho. Meu pai me ensinou algumas coisas quando eu era jovem. Depois, sempre gostei de consertar objetos em casa. Que bom! Precisamos de mais pessoas com habilidade aqui. O grupo está começando um projeto de fazer brinquedos de madeira para doar no Natal para crianças carentes. A ideia me interessou. Fazia tempo que não fazia nada útil com as mãos. Nos últimos anos, minha função em casa era mais sustentativa, financeira. Nunca tive tempo para desenvolver hobbies ou habilidades pessoais. Na hora do lanche, café com biscoitos que Dona Lourdes tinha trazido, seu Joaquim se sentou ao meu lado. Benedito, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Você está com aquela cara de quem perdeu alguma coisa importante recentemente. Não é só a esposa, é algo mais recente. Estou certo? Joaquim tinha uma percepção impressionante. Talvez por ter vivido muito, soubesse reconhecer sinais de dor nos outros. Confirmei. Estou passando por uma fase difícil. Quer conversar sobre isso? Às vezes falar com alguém que não conhece toda a sua história ajuda. Então, pela primeira vez desde que encontrei aquela carta cruel, eu contei para alguém o que realmente tinha acontecido. Falei sobre o almoço preparado com carinho, sobre a carta fria, sobre a venda da casa de praia, sobre o abandono completo. Joaquim me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele colocou a mão no meu ombro. Benedito, vou te falar uma coisa que aprendi na vida. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos decepcionam. Mas isso não significa que nosso amor estava errado. Significa que elas ainda não aprenderam o valor do que tinham. E o que eu faço com isso? Você recomeça. Não para eles. Para você. Você tem 71 anos. Mas não está morto. Tem muito ainda para viver, para aprender, para ensinar. Quando o encontro terminou, às 5 da tarde, me senti diferente. Não curado da dor, mas menos sozinho. Como se tivesse descoberto que existiam outras pessoas no mundo que se importavam com os outros sem interesse financeiro. Dona Lourdes me acompanhou até a porta. Benedito, espero que volte na próxima semana. O grupo ficou mais rico com sua presença. Obrigado, Dona Lourdes. Acho que vou voltar sim. E se quiser, no sábado vamos fazer uma visita ao Asilo São Vicente. Levamos lanche e passamos a tarde conversando com os idosos. Muitos lá não recebem visita da família. A ironia daquela situação me atingiu. Eu, que tinha sido abandonado pela família, sendo convidado para visitar pessoas na mesma situação. Pode ser interessante, respondi. Na caminhada de volta para casa, pela primeira vez em 2 semanas, não senti o peso da solidão. Ainda sentia falta dos meus filhos e netos, ainda doía a traição, mas havia algo novo.
a perspectiva de que talvez existisse vida além da família biológica. Em casa, em vez de sentar sozinho na sala vendo televisão, fui para o porão onde guardava algumas ferramentas antigas. Achei a caixa de marcenaria do meu pai, que não abria há anos. Martelos, formões, lixas, réguas, tudo meio enferrujado, mas ainda útil. Peguei um pedaço de madeira que tinha sobrado de um reparo antigo e comecei a tentar fazer um porta-retrato simples, como tinha visto na oficina. Minhas mãos lembravam dos movimentos, mesmo depois de tantos anos. Era uma sensação boa, de estar criando algo em vez de apenas pagando contas. Estava tão concentrado no trabalho que nem percebi as horas passarem. Quando vi, já era quase 9 da noite. Tinha passado a tarde inteira sem pensar na família que me abandonou. Pela primeira vez em 2 semanas, minha mente tinha ficado ocupada com algo positivo. Na quinta-feira de manhã, Dona Conceição apareceu no meu portão com uma panela na mão. Seu Benedito, fiz canja de galinha e ficou demais para mim. Que tal almoçar junto comigo hoje? Não é bom comer sozinho. Aceitar aquele convite foi uma das melhores decisões que tomei. Dona Conceição era uma mulher sábia, engraçada, cheia de histórias para contar. Tinha perdido o marido há 10 anos e também tinha passado por um período de depressão profunda. Benedito, ela me disse durante o almoço, quando meu José morreu, pensei que minha vida tinha acabado. Fiquei 2 anos praticamente trancada em casa, só saindo para o essencial. Até que um dia minha neta veio me visitar e disse: "Vovó, o vovô não ia gostar de ver a senhora assim. Ele sempre falava que a senhora era forte, que tinha que viver pelos dois." Foi aí que eu entendi que estava desperdiçando o tempo que Deus ainda me dava. E como a senhora mudou? Comecei devagar. Primeiro, voltei a cuidar do jardim. Depois, comecei a fazer doces para vender. Hoje tenho uma clientela fixa, ajudo na igreja, cuido dos meus netos quando precisam. Descobri que vida não acaba quando as pessoas vão embora. Às vezes, ela até fica mais interessante. Naquela tarde, trabalhei novamente com marcenaria. Terminei o porta-retrato e comecei um segundo. Havia algo terapêutico em ver a madeira bruta se transformando em algo bonito e útil. No final da tarde, o telefone tocou. Meu coração disparou, pensando que talvez fossem meus filhos. Mas era o seu Miguel, o vizinho. "Benedito, estou com um probleminha aqui em casa. A porta do meu armário da cozinha saiu do trilho e não estou conseguindo arrumar. Você que sempre foi habilidoso, será que poderia dar uma olhada?" "Claro, Miguel. Vou aí agora." Foi a primeira vez em 2 semanas que alguém precisou de mim para algo prático. A sensação de ser útil, de poder ajudar alguém, foi reconfortante. Consertei a porta em meia hora, e Miguel insistiu para eu ficar para um café. "Benedito, você tem um dom para essas coisas. Já pensou em fazer uns servicinhos para a vizinhança? Tem tanta gente precisando de pequenos reparos." Voltei para casa naquela noite com uma sensação diferente. Pela primeira vez desde o abandono, não me senti apenas como uma pessoa que perdeu sua família. Me senti como alguém que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Era como se uma semente estivesse começando a brotar dentro do meu peito. Uma semente de esperança, de recomeço, de descoberta de que talvez Deus tivesse tirado uma coisa da minha vida para me dar outras coisas ainda melhores. Não sabia ainda que essa semente iria crescer e me transformar numa pessoa muito mais completa e feliz do que eu jamais fui quando vivi apenas em função da família que me abandonou. O sábado amanheceu nublado, mas meu ânimo estava diferente. Pela primeira vez em 3 semanas, acordei pensando em algo além da minha própria tristeza. Ia conhecer o asilo São Vicente com o pessoal do grupo da terceira idade. Me arrumei com cuidado, camisa social azul clara, calça social, sapato engraxado. Helena sempre dizia que primeira impressão é a que fica. Mesmo depois de tantos anos sem ela, ainda ouvia seus conselhos ecoando na minha mente. Encontrei o grupo na igreja às 2 da tarde. Dona Lourdes tinha organizado sacolas com frutas, biscoitos caseiros e alguns livros para levar aos idosos do asilo. Seu Armando levou alguns porta-retratos de madeira que tínhamos feito na oficina. "Benedito, que bom que veio", disse Dona Alice, me cumprimentando com um abraço carinhoso. "Vai ver como é gratificante passar um tempo com o pessoal de lá." O asilo São Vicente ficava numa casa antiga adaptada, a uns 20 minutos da igreja. Quando chegamos, fomos recebidos pela irmã Terezinha,
uma freira de uns 50 anos, baixinha, mas cheia de energia. Que alegria ter vocês aqui hoje! Nossos residentes ficaram animados quando souberam da visita. Ela nos levou para o jardim interno, onde cerca de 15 idosos estavam sentados em cadeiras de plástico, alguns em cadeiras de rodas, outros andando devagar com bengalas. Quando nos viram chegando, alguns sorriram, outros apenas nos observavam com curiosidade. Pessoal, chegaram nossos amigos da igreja, anunciou irmã Terezinha. Vieram passar a tarde conosco. Dona Lourdes começou a distribuir as frutas e biscoitos. Eu fiquei meio sem jeito no começo, não sabia como me aproximar. Foi quando vi um senhor sozinho num canto, olhando para o nada com uma expressão muito triste. Me aproximei devagar e sentei numa cadeira ao lado dele. Boa tarde. Meu nome é Benedito. Ele me olhou com os olhos muito cansados. Eu sou o Osvaldo. Tenho 82 anos. Prazer, Osvaldo. Como o senhor está se sentindo hoje? Ah, meu filho, todo dia é igual aqui. Acordo, tomo remédio, almoço, tomo mais remédio, janto e durmo. E fico esperando uma visita que nunca vem. Aquelas palavras me atingiram no peito. Era como se estivesse olhando para um espelho do meu próprio futuro. O senhor tem família? Tenho 2 filhos. Um mora em São Paulo, outro no Rio. Mas faz mais de um ano que não aparecem aqui. Dizem que estão muito ocupados com a vida deles. Senti um aperto no coração. Ali estava um homem que vivia exatamente o que eu temia viver. O abandono completo na velhice. Osvaldo, posso te contar uma coisa? Claro! E então contei para ele minha história. Como tinha sustentado os filhos a vida toda, como eles tinham me abandonado, como estava tentando reconstruir minha vida. Osvaldo me ouviu com atenção, balançando a cabeça de vez em quando. Benedito, pelo menos você ainda tem sua casa, sua independência. Eu estou aqui porque não tenho mais nada. Meus filhos venderam minha casa, pegaram meu dinheiro e me trouxeram para cá. Como assim? Disseram que era pelo meu bem, que eu não tinha mais condições de morar sozinho. Mas a verdade é que queriam se livrar de mim para ficar com minha herança ainda em vida. Ouvir aquilo me fez perceber que minha situação, por mais dolorosa que fosse, ainda tinha suas vantagens. Eu estava sozinho, mas tinha minha dignidade, minha casa, minha independência. Osvaldo, e o senhor não tem nenhum hobby, nenhuma coisa que goste de fazer? Eu era marceneiro, sabe? Trabalhei 40 anos fazendo móveis. Mas aqui não posso fazer nada. Apenas sentar e esperar o tempo passar. Foi aí que tive uma ideia. Osvaldo, que tal se eu trouxesse umas madeiras e ferramentas aqui? Podíamos fazer alguma coisa juntos. O senhor me ensina suas técnicas, eu trago material. Os olhos dele brilharam pela primeira vez desde que começamos a conversar. Você faria isso mesmo? Faria sim. Acho que seria bom para nós dois. Do outro lado do jardim, vi seu Joaquim conversando animadamente com uma senhora que estava numa cadeira de rodas. Dona Alice estava ajudando uma idosa a fazer um crochê. Seu Armando estava mostrando os porta-retratos para um grupo de senhores. Cada um tinha encontrado sua forma de se conectar. Irmã Terezinha se aproximou de mim. Seu Benedito, vi que o senhor se conectou bem com Osvaldo. Ele é um dos nossos residentes mais tristes. Raramente conversa com alguém. Ele me contou que era marceneiro. Pensei em trazer algumas ferramentas para fazermos algum trabalho manual juntos. Que ideia maravilhosa! Temos um espaço nos fundos que poderia servir de oficina. Seria uma terapia excelente para ele e para outros também. Na hora do lanche, café com bolo que as freiras tinham preparado, me sentei com Osvaldo e mais 3 senhores. Descobri que cada um tinha uma história parecida. Filhos que os abandonaram, famílias que os esqueceram, vidas que pareciam ter perdido sentido. Benedito, disse o seu Geraldo, de 79 anos. Que sorte a sua de ter encontrado esse grupo da igreja. Aqui a gente não tem nada disso. Cada um fica na sua, esperando a morte chegar. Seu Geraldo, por que vocês não se juntam também? Fazem suas próprias atividades, criam uma família aqui dentro? Como assim? Vocês todos têm experiências, conhecimentos, histórias para compartilhar. Em vez de ficarem cada um no seu canto, que tal se organizarem? Osvaldo pode ensinar marcenaria,
O senhor pode ensinar? O que o senhor fazia? Eu era contador. Trabalhei 30 anos numa empresa de contabilidade. Então o senhor pode ensinar matemática para as crianças da comunidade que vêm aqui aos domingos. Cada um contribui com o que sabe. Vi os olhos de todos se iluminando com aquela possibilidade. Era como se nunca tivessem pensado que ainda podiam ser úteis, que ainda tinham algo a oferecer. Quando chegou a hora de ir embora, Osvaldo segurou minha mão. Benedito, obrigado por ter conversado comigo hoje. Faz muito tempo que alguém não me trata como gente. Osvaldo, vou voltar na próxima semana. E vou trazer as ferramentas, prometo. Na caminhada de volta, Dona Lourdes comentou: Benedito, vi como você se entrosou bem lá. Tem jeito para lidar com pessoas. Acho que é porque eu entendo a dor deles, respondi. Quando a gente passa por sofrimento parecido, é mais fácil ter empatia. Exato. E essa é uma das coisas mais bonitas da vida, transformar nossa dor em compaixão pelos outros. Cheguei em casa naquela tarde com uma sensação completamente nova. Pela primeira vez desde o abandono dos filhos, me senti útil, importante para alguém. Tinha passado horas sem pensar na minha própria tristeza porque estava ocupado cuidando da tristeza dos outros. Na segunda-feira de manhã, fui a uma loja de materiais de construção comprar madeira, pregos, cola e algumas ferramentas básicas. O vendedor estranhou quando expliquei que era para uma oficina num asilo. Que legal, seu Benedito! Que trabalho bonito o senhor está fazendo! Na terça-feira, estava organizando as ferramentas quando o telefone tocou. Meu coração disparou. Fazia mais de 3 semanas que não recebia nenhuma notícia dos filhos. Mas não era eles. Era uma mulher com sotaque estrangeiro. Alô, estou procurando o senhor Benedito, pai de Roberto Silva. Sou eu mesmo. Quem está falando? Meu nome é Carmen. Sou assistente social aqui em Lisboa, Portugal. Estou ligando porque seu filho Roberto está internado no hospital aqui. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim internado? O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro há uma semana. Quebrou a perna e teve um traumatismo craniano leve. Está fora de perigo, mas vai precisar ficar internado mais uns dias. E a família dele? A esposa, as crianças? Estão bem, mas passando por dificuldades financeiras. O emprego que trouxe seu filho para cá não deu certo. Eles estão numa situação muito complicada. Eu posso ajudar em alguma coisa? Seu filho pediu para eu ligar para o senhor. Ele quer conversar. Depois de quase um mês sem nenhum contato, meu filho queria falar comigo. Mas não era para pedir perdão ou dizer que sentia saudades. Era porque estava em apuros e precisava de ajuda. Mesmo assim, quando ouvi a voz fraca dele no telefone, meu coração de pai falou mais alto. Oi, pai. Roberto, meu filho, como você está? Pai, eu preciso da sua ajuda. E ali, naquela conversa tensa e cheia de não ditos, começou a segunda fase da minha história. A fase onde eu descobriria se tinha forças para perdoar quem me machucou tanto. Pai, eu preciso da sua ajuda. Aquelas palavras ficaram ecoando no meu ouvido depois que Roberto desligou. Ele havia me contado rapidamente sobre o acidente, sobre como o emprego prometido não existia, sobre como estavam passando dificuldades para pagar o hospital e manter a família. Pai, sei que não tenho moral para pedir isso, mas preciso de dinheiro emprestado. Só para cobrir as despesas médicas e a passagem de volta para o Brasil. Não respondi na hora. Apenas disse que pensaria e ligaria de volta. Fiquei ali parado na sala, segurando o telefone, com o coração dividido entre a mágoa e o amor de pai. Eram eles, os mesmos filhos que me abandonaram com uma carta fria, que venderam a casa da família sem nem me avisar, que partiram como se eu fosse apenas um obstáculo em suas vidas. E agora, no primeiro problema sério, corriam para o mesmo pai que desprezaram. Sentei na poltrona e fiquei pensando por horas. Que tipo de homem eu queria ser? O pai magoado que cobraria cada humilhação? Ou o pai que perdoa independente da dor? Na quarta-feira, fui ao encontro do grupo da terceira idade com o coração pesado. Quando Dona Lourdes percebeu minha expressão preocupada, me chamou para conversar reservadamente. Benedito, está acontecendo alguma coisa? Você está com uma cara muito triste. E então contei tudo para ela. O telefonema,
o pedido de ajuda, o dilema que estava enfrentando. Dona Lourdes, a senhora acha que eu devo ajudar? Depois de tudo o que fizeram comigo? Ela ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Benedito, vou te contar uma história. Tive uma irmã que me magoou muito quando nossos pais morreram. Ela ficou com a casa deles, vendeu tudo, e sumiu por mais de 10 anos. Quando apareceu, estava doente, sem dinheiro, precisando de ajuda. E o que a senhora fez? No primeiro momento, senti raiva. Pensei, agora que precisa, lembra que tem família? Mas depois reflete, se eu não ajudasse, que tipo de pessoa eu seria? O perdão não é para quem pede, Benedito. É para quem dá. Ajudei ela, cuidei dela até morrer, e hoje durmo em paz sabendo que fiz o certo. Mas a senhora acha que eles vão aprender alguma coisa? Isso é com eles e com Deus. Você só pode controlar suas próprias atitudes. Seu Joaquim, que tinha ouvido nossa conversa, se aproximou. Benedito, posso dar minha opinião? Claro! Você tem uma oportunidade de mostrar para seus filhos o que é amor incondicional. Eles vão voltar humilhados, derrotados. Como você reagir vai definir que tipo de pai você realmente é. Naquela tarde, fomos ao asilo São Vicente. Levei as ferramentas e madeiras que tinha comprado. Osvaldo me esperava ansioso no jardim. Benedito, pensei que você não viria mais. Prometi que viria, não prometi? Vamos montar nossa oficina? Irmã Terezinha nos levou para um cômodo nos fundos que seria perfeito para marcenaria. Tinha boa iluminação, ventilação e espaço suficiente para várias pessoas trabalharem. Enquanto organizávamos as ferramentas, Osvaldo me contou mais sobre sua vida. Benedito, sabe qual é a coisa que mais me dói? Não é estar aqui no asilo. É saber que meus filhos não sentem nem um pouco de remorso. Eles dormem tranquilos sabendo que o pai está aqui, abandonado. E se um dia eles precisassem da sua ajuda, Osvaldo? Ele parou de organizar as madeiras e me olhou. Honestamente, não sei se conseguiria ajudar. A mágoa é muito grande. Eu entendo. Estou passando por um dilema parecido agora. E contei para ele sobre o telefonema do Roberto. Osvaldo me ouviu enquanto começávamos a fazer uma pequena caixinha de madeira. Benedito, você é melhor homem que eu. Se fosse comigo, mandaria eles se virarem. Mas será que essa é a resposta certa? Não sei. Só sei que você tem um coração bom demais para esse mundo. Trabalhamos em silêncio por um tempo. Era impressionante como a marcenaria acalmava a mente. O movimento repetitivo de lixar, de encaixar peças, de ver algo tomando forma nas nossas mãos tinha algo de terapêutico. Outros residentes do asilo começaram a se aproximar, curiosos com nossa atividade. Logo tínhamos uma pequena plateia observando nosso trabalho. Posso tentar também? Perguntou seu Geraldo. Claro! Vem cá, vou te ensinar. Em 1 hora, tínhamos 5 idosos trabalhando conosco, cada um fazendo uma peça pequena, mas todos animados com a possibilidade de criar algo com as próprias mãos. Benedito, disse irmã Terezinha, observando a cena, olha só o que você conseguiu fazer. Eles estão mais animados do que vi em meses. Na volta para casa, passei pela igreja. Padre João estava na porta, conversando com alguns paroquianos. Seu Benedito, Dona Lourdes me contou sobre sua iniciativa no asilo. Que trabalho bonito! Obrigado, padre. Está sendo bom para mim também. Posso conversar um pouco com o senhor? Entramos na igreja vazia. Padre João me levou até um banco na frente do altar. Benedito, Dona Lourdes comentou que está passando por um dilema familiar. É verdade, padre. Quer compartilhar? Contei toda a história para ele. O abandono, o telefonema, o pedido de ajuda, minha indecisão. Padre, como saber se estou sendo bom demais ou justo demais? Benedito, deixe-me fazer uma pergunta. O que Jesus faria? Acho que perdoaria. E por quê? Porque ele sempre perdoou, mesmo quando não merecíamos. Então você já tem sua resposta. Mas, padre, e se eles não aprenderem? E se voltarem apenas para se aproveitar de mim de novo? Benedito,
A parábola do filho pródigo não termina contando se o filho voltou a ser rebelde ou não. Termina mostrando a alegria do pai que recuperou o filho. O importante não é garantir que eles não vão te magoar de novo. É garantir que você fez sua parte como pai. Saí da igreja com mais clareza. Não era sobre eles merecerem ou não merecerem. Era sobre que tipo de homem eu queria ser. Naquela noite, liguei para Roberto no hospital em Portugal. Roberto! Pai! O senhor vai me ajudar? Vou, filho. Vou transferir o dinheiro amanhã mesmo. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado. Pai, muito obrigado. Eu sei que não mereço. Roberto, você é meu filho. Sempre vai ser meu filho. Pai, posso falar uma coisa? Pode. Aquele dia que fomos embora, foi a pior decisão que tomei na vida. A Cláudia também se arrepende. A gente só descobriu o valor do Senhor quando perdemos tudo. Roberto, o que passou, passou. Agora vamos cuidar do presente. Quando desliguei o telefone, senti um peso saindo dos meus ombros. Não era alívio completo, ainda havia mágoa, ainda havia desconfiança. Mas havia também algo novo, a paz de quem fez a coisa certa. Na quinta-feira de manhã, fui ao banco fazer a transferência. Eram 15 mil reais, uma quantia considerável da minha aposentadoria, mas que eu tinha porque nos últimos meses não estava sustentando a família toda. À tarde, Dona Conceição apareceu para um café. Benedito, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Seus filhos ligaram, não foi? Ela percebera minha mudança de humor. Contei sobre o telefonema e sobre minha decisão de ajudar. Benedito, você fez o certo. Não por eles, por você. Um pai que nega ajuda ao filho, mesmo magoado, carrega esse peso para sempre. Dona Conceição, a senhora acha que eles vão voltar? Acho que sim. E quando voltarem, vão encontrar um pai muito melhor do que o que deixaram. Um homem que descobriu o próprio valor, que tem uma nova família, que não depende mais apenas deles para ser feliz. Naquela noite, enquanto trabalhava na marcenaria do porão, agora estava fazendo brinquedos de madeira para doar no Natal, reflete sobre as mudanças na minha vida. Um mês atrás, eu era apenas um pai provedor, cuja identidade estava totalmente ligada ao sustento da família. Hoje, eu era Benedito, voluntário do asilo, membro do grupo da terceira idade, vizinho querido, homem que descobriu talentos novos aos 71 anos. Quando meus filhos voltassem, e eu tinha certeza de que voltariam, encontrariam não o pai abandonado e deprimido que deixaram, mas um homem renovado que aprendeu a viver para além dos laços familiares. E talvez, só talvez, essa transformação fosse exatamente o que eles precisavam ver para entender o que realmente haviam perdido quando me abandonaram. 2 semanas se passaram desde que enviei o dinheiro para Roberto. Nesse tempo, nossa oficina no asilo São Vicente havia se transformado em algo muito maior do que imaginei no início. Todo sábado de manhã, eu chegava lá às 8 horas e encontrava Osvaldo já me esperando, animado como uma criança na véspera do Natal. Outros 6 residentes tinham se juntado ao grupo: seu Geraldo, Dona Francisca, seu Antônio, Dona Maria das Graças, seu José e Dona Carmen. Benedito, disse Osvaldo naquele sábado, mostrando um pequeno porta-joias que havia terminado. Olha só, ficou igual aos que eu fazia na minha marcenaria há 40 anos. O orgulho nos olhos dele era comovente. Aquele homem que parecia ter perdido toda esperança estava renascendo através do trabalho manual. Está lindo, Osvaldo. Para quem vai dar? Para a irmã Terezinha. Ela cuida da gente com tanto carinho. Dona Francisca, de 75 anos, que sempre foi muito quieta, estava se revelando uma artesã nata. Fazia pequenos objetos decorativos com uma delicadeza impressionante. Seu Benedito, ela me disse naquele dia, faz 3 meses que não chorava de saudade dos meus filhos. Está sendo uma terapia esse trabalho. Como assim, Dona Francisca? Quando estou aqui criando alguma coisa, não fico pensando em quem me abandonou. Fico pensando no que estou construindo. Essas palavras me tocaram profundamente. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo também. Irmã Terezinha havia conseguido uma pequena verba da diocese para comprarmos mais ferramentas e materiais. O projeto estava tomando uma proporção que nenhum de nós imaginou. Benedito, ela me disse enquanto organizávamos a nova remessa de madeira, queria propor uma coisa.
Que tal montarmos uma exposição dos trabalhos que vocês estão fazendo? Podíamos convidar a comunidade, vender algumas peças e usar o dinheiro para melhorar ainda mais a oficina. A ideia me animou muito. Não era só sobre o dinheiro, era sobre mostrar para aqueles idosos que eles ainda tinham valor, que ainda podiam contribuir com algo bonito para o mundo. É uma ótima ideia, irmã. Vou conversar com o pessoal. Na quarta-feira seguinte, no encontro do grupo da terceira idade, compartilhei a novidade. Dona Lourdes ficou empolgada. Benedito, que maravilha! Podemos ajudar na divulgação, na organização. Vai ser lindo! Seu Joaquim sugeriu. E que tal fazermos uma oficina aqui na igreja também? Para ensinar outras pessoas da comunidade? A ideia foi crescendo, e logo estávamos planejando um projeto muito maior: criar uma rede de oficinas de marcenaria para idosos em vários pontos da cidade. No meio dessas atividades, recebi outro telefonema de Portugal. Era Cláudia. Pai, como o senhor está? A voz dela estava diferente. Mais humilde, menos arrogante que costumava ser. Estou bem, filha. E vocês? Pai, Roberto contou que o senhor ajudou ele com o dinheiro do hospital. Muito obrigada. Não precisa agradecer, Cláudia. É obrigação de pai. Pai, eu queria pedir perdão pelo jeito que saímos daqui. Foi muito cruel com o senhor. Era a primeira vez que ouvia um pedido de perdão genuíno de um dos meus filhos. Filha, o que passou, passou. Como vocês estão aí? Pai, para ser sincera, está sendo muito difícil. O emprego do Roberto não deu certo. O meu também não. Os meninos sentem muita saudade do Brasil, dos amigos, da vida que tinham lá. E o que vocês pretendem fazer? Estamos pensando em voltar, pai. Mas estamos com vergonha. Com medo de como o Senhor vai nos receber depois do que fizemos. Senti meu coração acelerar. Eles realmente estavam pensando em voltar. Cláudia, esta é a casa da família. Sempre foi, sempre vai ser. Pai, o Senhor nos perdoaria mesmo? Depois de tudo? Filha, já perdoei. Agora é com vocês. Querem realmente voltar para a família ou só estão sem opção? Ela ficou em silêncio por um momento. Pai, vou ser sincera. No começo, quando as coisas começaram a dar errado aqui, pensei em voltar só porque não tinha escolha. Mas conversando com Roberto, com as crianças, percebemos que a gente perdeu mais que uma casa ou dinheiro. A gente perdeu o pai mais maravilhoso do mundo. Cláudia. Deixa eu terminar, pai. A gente cresceu achando que o Senhor era só o provedor, aquele que pagava as contas. Mas aqui longe, conversando com outras famílias, vendo como pais tratam os filhos por aqui, entendemos que o Senhor sempre foi muito mais que isso. O Senhor foi pai, mãe, amigo, conselheiro. E a gente jogou tudo isso fora. Senti os olhos se enchendo de lágrimas. Filha, vocês são meus filhos. Vão ser sempre meus filhos. Pai, se a gente voltar, vai ser diferente. A gente aprendeu a valorizar a família, a valorizar o que realmente importa. Depois que desligamos, fiquei um tempo sentado na poltrona da sala, processando aquela conversa. Eram as palavras que eu havia sonhado ouvir durante todos esses meses. Mas agora, ouvindo-as, percebi que já não dependia mais delas para ser feliz. Na quinta-feira, Dona Conceição apareceu para nosso café da tarde habitual. Benedito, você está com uma cara diferente. Aconteceu alguma coisa? Contei sobre a ligação da Cláudia. E como você se sentiu ouvindo tudo isso? Feliz, claro, mas também tranquilo. Como se já não precisasse mais ouvir essas palavras para me sentir completo. É porque você cresceu, Benedito. Quando eles foram embora, sua identidade estava toda ligada a ser pai provedor. Agora você descobriu que é muito mais que isso. Como assim? Você é o Benedito que ajuda idosos no asilo, que ensina marcenaria, que faz parte de um grupo da igreja, que é querido pelos vizinhos. Sua felicidade não depende mais só dos seus filhos. Ela tinha razão. Nos últimos meses, havia construído uma vida própria, descoberto talentos, feito amigos, encontrado propósito. Quando os filhos voltassem, encontrariam não o pai dependente emocionalmente que deixaram, mas um homem completo e realizado.
No sábado seguinte, no asilo, contei para Osvaldo sobre a possibilidade dos meus filhos voltarem. E você está feliz, Benedito? Estou. Mas não desesperado como estaria alguns meses atrás. É porque você aprendeu a viver sem eles. Agora, se voltarem, será um bônus, não uma necessidade. Osvaldo estava se tornando um grande amigo. Apesar da diferença de idade, tínhamos muitas coisas em comum. A experiência do abandono familiar, o amor pela marcenaria, a descoberta de que a vida pode recomeçar em qualquer idade. Benedito, posso te contar um segredo? Claro! Minha filha ligou semana passada. Primeira vez em 2 anos. Sério? E o que ela queria? Disse que estava com remorso, que queria me visitar. Que notícia boa! Sabe o que é engraçado? Há uns meses atrás, eu teria ficado desesperado de felicidade. Agora, fiquei contente, mas pensei, se vier, que bom. Se não vier, também estou bem. Era exatamente isso que eu estava sentindo também. O amor pelos filhos continuava o mesmo, mas não era mais uma necessidade desesperadora. Na segunda-feira, comecei os preparativos para a exposição das peças da oficina. Fiz cartazes à mão, liguei para a rádio local para divulgar, conversei com o jornal da cidade. A resposta da comunidade foi surpreendente. Várias pessoas ligaram interessadas em comprar peças, outras queriam saber como participar das oficinas. Seu Benedito, disse a moça da rádio, o senhor não imagina como essa iniciativa está inspirando outras pessoas. Já recebemos ligações de gente querendo fazer projetos parecidos em outros bairros. Na quarta-feira, durante nosso encontro na igreja, Padre João fez um comentário que me marcou. Benedito, você sabe que transformou não só sua própria vida, mas a vida de muitas outras pessoas também, né? Como assim, padre? Os idosos do asilo estão mais animados, o pessoal daqui do grupo se sentiu inspirado a fazer mais projetos sociais, a comunidade está se mobilizando. Às vezes, Deus permite que passemos por certas dores para nos preparar para uma missão maior. Naquela noite, olhando as estrelas na varanda dos fundos, pensei em como minha vida tinha mudado. Havia começado essa jornada como um homem abandonado, magoado, sem perspectiva. E estava me tornando alguém que fazia diferença na vida de outras pessoas. Quando meus filhos voltassem, e eu tinha certeza de que voltariam, encontrariam não o pai quebrado que deixaram, mas um homem que havia descoberto seu verdadeiro propósito na vida. E talvez, só talvez, essa transformação fosse exatamente a lição que eles precisavam aprender sobre família, sobre perdão e sobre o que realmente importa na vida. A exposição da oficina do asilo estava marcada para o sábado pela manhã, no pátio da igreja. Acordei às 5 da manhã, ansioso e animado. Nunca pensei que aos 71 anos estaria organizando um evento como aquele. Chegamos cedo para montar as mesas. Eu, Osvaldo, Dona Francisca e os outros idosos da oficina estávamos nervosos como crianças apresentando trabalho na escola. Benedito, disse Osvaldo, arrumando seus porta-joias na mesa, e se ninguém gostar das nossas peças? Osvaldo, nossas peças são feitas com amor. Isso sempre tem valor. Às 8 da manhã, quando abrimos oficialmente a exposição, já tinha uma fila de pessoas esperando. Dona Lourdes havia feito uma divulgação excelente entre os paroquianos, e Dona Conceição tinha espalhado notícia por toda a vizinhança. A primeira pessoa a comprar alguma coisa foi a professora Helena, que escolheu uma caixinha de madeira que Dona Francisca havia feito. Está linda! Vou usar para guardar as joias da minha mãe. Em 2 horas, tínhamos vendido mais da metade das peças. Mas o mais bonito não era o dinheiro que estávamos arrecadando. Era ver o orgulho nos rostos dos idosos quando as pessoas elogiavam seus trabalhos. Seu Osvaldo, disse uma jovem mãe, este brinquedo de madeira é perfeito para minha filha. Meu avô também fazia peças assim. Osvaldo ficou radiante. Depois que a moça se afastou, ele veio falar comigo. Benedito, faz mais de 10 anos que ninguém elogia nada que eu faço. Tinha esquecido como é bom se sentir útil. Por volta das 10 horas, vi uma movimentação diferente na entrada da igreja. Padre João estava conversando animadamente com um homem de terno que eu não conhecia. O padre veio em minha direção, trazendo o desconhecido. Seu Benedito, quero apresentar o Dr. Carlos. Ele é vereador aqui de Petrópolis e ouviu falar do nosso projeto. Dr. Carlos apertou minha mão com entusiasmo.
Seu Benedito, que iniciativa fantástica! Estou impressionado com a qualidade das peças e principalmente com o impacto social do projeto. Obrigado, doutor. Queria conversar com o senhor sobre a possibilidade da prefeitura apoiar oficialmente essa iniciativa. Temos verba destinada para projetos sociais que poderia ser usada para expandir isso para outros asilos da cidade. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nosso pequeno projeto estava chamando a atenção das autoridades. Seria uma honra, Dr. Carlos. Vou deixar meu cartão. Podemos marcar uma reunião na próxima semana para conversar melhor? Quando o vereador se afastou, irmã Terezinha veio correndo até mim. Benedito, você ouviu isso? Nosso projeto pode virar programa oficial da cidade. O sucesso da exposição superou todas nossas expectativas. Vendemos quase tudo, arrecadamos dinheiro suficiente para comprar ferramentas novas e materiais para os próximos meses, e mais importante, mostramos para aqueles idosos que eles ainda tinham muito valor. Às 14h, quando estávamos terminando de guardar as coisas, meu celular tocou. Era um número internacional. Alô? Pai, é o Roberto. Meu coração disparou. Roberto, como você está, filho? Pai, estou ligando do aeroporto de Lisboa. Nosso voo sai em 2 horas. Como assim? Vocês estão voltando hoje? Sim, pai. Chegamos amanhã de manhã no Galeão. Estamos todos voltando. Eu, Marisa, as crianças, Cláudia, Paulo e os meninos deles. Senti as pernas ficarem fracas. Depois de 4 meses, minha família estava voltando. Pai, o senhor quer que a gente vá para aí? A pergunta dele me pegou de surpresa. Eles estavam pedindo permissão, não simplesmente anunciando que voltariam. Claro que quero, filho. Esta é a casa da família. Pai, só quero que o senhor saiba que estamos voltando diferentes. Aprendemos muita coisa lá fora, principalmente sobre o valor da família. Roberto, conversamos melhor quando vocês chegarem. Agora foquei na viagem. Pai. Sim. Obrigado por não ter desistido da gente. Quando desliguei o telefone, percebi que todos ao meu redor tinham ouvido a conversa. Dona Lourdes, Osvaldo, irmã Terezinha, todos me olhavam com sorrisos emocionados. Eles estão voltando, anunciei. Todo mundo começou a me parabenizar, me abraçar. Era como se fosse uma festa da família que eu havia construído nos últimos meses. Seu Benedito, disse Osvaldo, como o senhor está se sentindo? Feliz, ansioso, nervoso, tudo ao mesmo tempo. E com medo? Um pouquinho, admiti. E se eles não tiverem mudado realmente? E se for só porque não tiveram escolha? Dona Lourdes colocou a mão no meu ombro. Benedito, mesmo que seja só por necessidade no início, o que importa é que estão voltando. O resto a gente constrói dia a dia. No domingo de manhã, acordei às 4 horas. Não conseguia dormir de ansiedade. O voo deles chegava às 10 horas, e eles tinham dito que pegariam um ônibus para Petrópolis. Passei a manhã arrumando a casa, preparando os quartos que estavam vazios há meses. Dona Conceição apareceu às 8 horas com uma panela de feijão tropeiro. Benedito, preparei isso para o almoço de hoje. Família que volta para casa merece uma comida especial. Seu Miguel chegou logo depois com um bolo que a esposa tinha feito, para comemorar a volta da família. Era impressionante como aqueles vizinhos, que mal conheciam meus filhos, estavam se mobilizando para recebê-los. 12h20. Estava na cozinha quando ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei pela janela e vi ele saindo de 2 táxis. Roberto, mais magro, com cabelo grisalho. Marisa, com uma aparência cansada. Mateus e Ana Carolina, que tinham crescido tanto. Cláudia, também mais magra, carregando uma mala pequena. Paulo, com uma expressão humilde que eu não conhecia. E os pequenos Júlia e Pedro, correndo em direção ao portão. Abri a porta antes deles baterem. Por um momento, ficamos todos parados, nos olhando em silêncio. Foi Mateus, meu neto mais velho, quem quebrou o gelo. Vovô, senti tanta saudade. Ele correu e me abraçou forte.
Em seguida vieram os outros netos. Ana Carolina, Júlia, Pedro, todos me abraçando, chorando, pedindo desculpas por terem ido embora. Vovô, disse a pequena Júlia, prometo que nunca mais vou embora sem avisar. Quando levantei os olhos, vi meus 2 filhos parados na porta, esperando. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Pai! Entra, filho, entrem todos. Eles entraram devagar, como se estivessem pisando em terreno sagrado. A casa que deixaram cheia de vida e abandonaram como se fosse qualquer lugar, agora recebiam com respeito de quem perdeu tudo e descobriu o valor do que tinha. Pai, disse Cláudia, com a voz embargada, a casa está diferente. Como assim? Mais acolhedora. Como se tivesse mais amor. Roberto se aproximou de mim. Pai, antes de qualquer coisa, quero pedir perdão. Por tudo. Pelo jeito que saímos, pela carta fria, por termos vendido a casa da praia sem falar com o senhor. Foi a pior coisa que fizemos na vida. Roberto. Deixa eu terminar, pai. Lá fora, quando perdemos tudo, quando ficamos doentes, quando as crianças choravam de saudade da casa, foi aí que entendemos. O Senhor nunca foi só quem pagava as contas. O Senhor sempre foi o coração da nossa família. Cláudia se aproximou também. Pai, a gente voltou diferente. Humilde. Sabendo que família não é quem nos sustenta, é quem nos ama. Naquele momento, olhando para meus filhos e netos ali na sala, senti que o círculo havia se fechado. Eles tinham partido como pessoas que achavam que mereciam tudo. Voltaram como pessoas que sabiam o valor de ter uma família. Bem-vindos de volta para casa, eu disse, abraçando meus 2 filhos ao mesmo tempo. E ali, naquele abraço, eu soube que nossa história estava recomeçando. Não exatamente como era antes, mas de uma forma muito melhor. Porque agora todos nós sabíamos o valor real do que tínhamos. Os primeiros dias com a família de volta foram diferentes de tudo o que imaginei. Não voltaram como os filhos mimados que partiram, mas como pessoas genuinamente transformadas pela adversidade. Na primeira manhã, acordei às 6 como sempre, e para minha surpresa encontrei Roberto já na cozinha, fazendo café. Bom dia, pai. Pensei em adiantar o café da manhã. Roberto, você não precisava. Pai, preciso sim. Tenho 20 anos de cafés da manhã para compensar. Durante o café, ele me contou detalhes sobre os meses em Portugal que não tinha falado antes. Pai, o trabalho que me prometeram não existia. Era um golpe. Quando chegamos lá, descobrimos que a empresa era fantasma. Ficamos 3 semanas num hotel barato até o dinheiro acabar. E depois? Conseguimos um apartamento pequeno num bairro periférico de Lisboa. Eu lavava pratos num restaurante, Cláudia dava aulas particulares. As crianças choravam todos os dias, querendo voltar para casa, sentindo falta dos amigos, da escola. Por que não ligaram antes? Roberto baixou a cabeça. Orgulho, pai. Puro orgulho. Não conseguíamos admitir que tínhamos errado tanto. Cláudia apareceu na cozinha ainda de pijama. Algo impensável nos tempos antigos quando ela vivia arrumada desde cedo. Pai, posso ajudar no café? Aprendi a fazer uns pães caseiros em Lisboa. Ver minha filha oferecendo ajuda doméstica era uma transformação que eu jamais imaginei. Durante a manhã, os netos foram explorar a casa como se fosse a primeira vez. Mateus encontrou os brinquedos de madeira que eu tinha feito na oficina. Vovô, o senhor que fez isso? Fiz sim. Aprendi marcenaria num grupo que participo. Que legal! O senhor pode me ensinar? Ana Carolina descobriu as fotos da exposição no asilo que eu tinha deixado em cima da mesa. Vovô, quem são essas pessoas? Expliquei sobre o projeto, sobre Osvaldo, sobre como tínhamos montado a oficina no asilo. Posso ir com o senhor lá um dia? Quero conhecer seus amigos. No almoço, Dona Conceição apareceu com a panela de feijão tropeiro que tinha preparado. Ela estava curiosa para conhecer a família que tanto ouviu falar. Roberto, Cláudia, que alegria conhecer vocês. Ela disse com aquele jeito caloroso que tinha. Seu pai falou tanto de vocês. Roberto se levantou respeitosamente. Dona Conceição, muito obrigado por ter cuidado do meu pai quando nós não estivemos aqui. Não temos palavras para agradecer. Imagina,
Roberto. Seu pai é uma pessoa especial. Cuidou de mim também, em muitos momentos. Durante o almoço, Cláudia perguntou: Pai, esse grupo da igreja que o senhor participa, posso ir junto na próxima vez? Claro, filha. Quarta-feira tem reunião. E eu posso ajudar no projeto do asilo também? Sempre gostei de trabalhos manuais. Ver o interesse genuíno deles em conhecer minha nova vida me emocionou. Não estavam apenas voltando para casa, estavam querendo fazer parte da minha transformação. À tarde, seu Miguel apareceu para conhecer os filhos que tinham voltado. Roberto, Cláudia, que bom ter vocês de volta. Seu pai é o melhor vizinho que já tive. Sempre disposto a ajudar. É verdade isso, pai? Perguntou Roberto. Seu pai consertou a porta do meu armário, o chuveiro elétrico, e ainda me ensinou algumas técnicas de marcenaria, contou Miguel. Vi o orgulho nos olhos dos meus filhos. Eles estavam descobrindo um pai que não conheciam, não só o provedor financeiro, mas uma pessoa ativa, útil, querida pela comunidade. Na quarta-feira, levei Cláudia e Roberto comigo ao encontro do grupo da terceira idade. Dona Lourdes os recebeu com carinho. Que alegria conhecer os filhos do Benedito. Ele fala tanto de vocês. Dona Lourdes, disse Cláudia, queria agradecer por ter cuidado do nosso pai quando nós não soubemos fazer isso. Cláudia, seu pai que cuidou de todos nós. Ele transformou não só a própria vida, mas a vida de muita gente. Durante a oficina de marcenaria, Roberto se interessou muito pelas técnicas. Pai, posso tentar fazer alguma coisa? Claro, filho. Pega esse formão aqui. Ver meu filho trabalhando ao meu lado, aprendendo comigo, pedindo minha orientação, era uma sensação que eu não experimentava há anos. Ele tinha voltado não só fisicamente, mas estava presente de verdade. No sábado, fomos todos juntos ao asilo São Vicente. Os netos ficaram encantados com Osvaldo e os outros idosos da oficina. Vovô Osvaldo, disse a pequena Júlia, seus porta-joias são mais bonitos que os da loja. Osvaldo ficou radiante. As crianças trouxeram vida nova para aquele ambiente. Mateus se interessou pela marcenaria e pediu para Osvaldo ensinar algumas técnicas. Claro, menino. Vem cá, vou te mostrar como fazer um aviãozinho de madeira. Irmã Terezinha ficou encantada com a família. Benedito, que netos maravilhosos. Educados, carinhosos, respeitosos. São bons meninos, respondi com orgulho. Só estavam perdidos por um tempo, como os pais deles. Roberto puxou conversa com vários idosos, perguntando sobre suas vidas, suas histórias. Cláudia ajudou Dona Francisca a organizar algumas peças na exposição permanente que tínhamos criado. Pai, Roberto me disse na volta, eu entendo agora porque o senhor está tão feliz. Esse trabalho deve dar uma satisfação imensa. Dá sim, filho. É gratificante saber que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Pai, posso participar também? Quero aprender marcenaria direito, quero ajudar esses idosos. Era como se meus filhos tivessem descoberto não apenas o valor da família, mas o valor de servir ao próximo. No domingo, organizamos o primeiro almoço familiar desde a volta deles. Mas não foi como os almoços antigos, onde eu preparava tudo sozinho. Cláudia fez o arroz, Roberto cuidou da carne, Marisa preparou uma salada, Paulo fez uma farofa. Os netos ajudaram pondo a mesa. É assim que tem que ser, disse Roberto. Família é todo mundo colaborando. Durante o almoço, Mateus fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovô, o senhor ficou muito triste quando a gente foi embora? Respirei fundo antes de responder. Fiquei sim, Mateus. Mas essa tristeza me ensinou muitas coisas importantes. Que coisas? Me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Me ensinou a fazer amigos novos, a descobrir talentos que nem sabia que tinha. Me ensinou que a gente pode recomeçar em qualquer idade. Vovô, disse Ana Carolina, o senhor nos perdoa por termos ido embora daquele jeito? Já perdoei, minha neta. E vocês? Conseguem perdoar o vovô por não ter sido um pai melhor antes? Roberto me interrompeu. Pai, o senhor sempre foi um pai maravilhoso. Nós é que não soubemos reconhecer. Não, filho. Eu era só provedor.
Não era presente de verdade. Agora quero ser avô de verdade, pai de verdade. Cláudia segurou minha mão. Pai, agora somos uma família completa. Não só porque voltamos, mas porque todos nós crescemos. Naquela tarde, enquanto os netos brincavam no quintal, Roberto e Cláudia se sentaram comigo na varanda. Pai, disse Roberto, queremos conversar sobre o futuro. Como assim? Sobre trabalho, sobre como vamos colaborar financeiramente, sobre nosso lugar nesta casa. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Precisamos sim, pai, interrompeu Cláudia. Não viemos aqui para ser sustentados de novo. Viemos para ser família de verdade. Já estou procurando trabalho, disse Roberto. E quero ajudar com as despesas da casa, com o projeto do asilo, com tudo. Eu também, completou Cláudia. E queremos que o Senhor nos ensine a ser pessoas melhores, como o Senhor se tornou. Olhando para eles ali na varanda, vi não os filhos mimados que partiram, mas adultos responsáveis que tinham aprendido o valor da humildade e da gratidão. Naquela noite, deitado na minha cama, agradeci a Deus por tudo. Pela dor que me fez crescer, pelos amigos que encontrei no caminho, pela família que voltou transformada, e principalmente por ter descoberto que nunca é tarde para recomeçar. E soube que nossa história tinha chegado ao ponto onde sempre deveria ter estado. Uma família unida não pelo dinheiro ou pela obrigação, mas pelo amor verdadeiro e pelo respeito mútuo. 6 meses depois do retorno da família, nossa vida havia encontrado um equilíbrio que eu jamais sonhei ser possível. Roberto havia conseguido um emprego numa empresa de contabilidade em Petrópolis, trabalhando com sua experiência em administração. Cláudia voltou a dar aulas, agora numa escola pública da cidade, e descobriu uma paixão renovada pela educação. Pai, Roberto me disse numa manhã, enquanto tomávamos café juntos antes dele ir trabalhar, nunca pensei que seria tão gratificante ganhar meu próprio dinheiro de novo. Lá em Portugal, quando estava lavando pratos, aprendi o valor do trabalho honesto. E como está se sentindo? Livre, pai. Livre e útil. Não dependo mais de ninguém, mas também descobri que não tenho vergonha de pedir ajuda quando preciso. O projeto da oficina no asilo tinha se expandido de forma surpreendente. Com o apoio da prefeitura, através do vereador Carlos, conseguimos montar oficinas em mais 3 asilos da cidade. Roberto, que sempre teve jeito com números e organização, se tornou o coordenador administrativo do projeto. Pai, olha só estes números. Ele me mostrava na planilha que fazia questão de manter atualizada. Temos agora 42 idosos participando das oficinas, vendemos mais de 300 peças no último mês e o mais importante, 0 casos de depressão aguda entre os participantes. Cláudia havia sugerido uma expansão que nem tínhamos pensado, aulas de alfabetização para idosos que não sabiam ler e escrever. Pai, descobri que vários senhores do asilo São Vicente nunca tiveram oportunidade de estudar. Que tal se eu organizasse umas aulas de alfabetização lá? A ideia deu tão certo que logo tínhamos uma lista de espera. Ver idosos de 70, 80 anos aprendendo a escrever o próprio nome era emocionante demais. Osvaldo, meu grande amigo da marcenaria, foi um dos primeiros a se inscrever. Benedito, tenho 82 anos e vou aprender a ler. Imagine só! Nunca é tarde para aprender, Osvaldo. É verdade. Você me ensinou isso. Me ensinou que a vida pode recomeçar em qualquer idade. Os netos haviam se adaptado maravilhosamente à vida em Petrópolis. Mateus, agora com 16 anos, havia se tornado meu assistente oficial na oficina de marcenaria. Todos os sábados, íamos juntos aos asilos. Vovô, quero estudar engenharia para poder trabalhar com madeira de forma profissional. Ele me disse um dia. Que ideia boa, meu neto. E que tal pensarmos em montar uma marcenaria de verdade futuramente? Você com a parte técnica e eu com a experiência? Ana Carolina, de 13 anos, tinha descoberto vocação para o cuidado com idosos. Sempre que íamos ao asilo, ela ficava conversando com os residentes, ouvindo suas histórias, fazendo companhia. Vovô, quero estudar enfermagem. Quero cuidar de pessoas como vocês cuidam. Os pequenos, Júlia e Pedro, tinham se tornado as estrelas dos asilos. Sempre que chegavam, os idosos se animavam, sorriam, contavam histórias da própria infância. Vovô Benedito, disse a pequena Júlia um dia, por que tem tantos vovos e vovós sozinhos aqui? Onde estão suas famílias?
Era difícil explicar para uma criança de 11 anos o abandono familiar. Mas tentei. Júlia, às vezes as famílias se perdem pelo caminho. Mas aqui eles encontram nova família. Como a gente encontrou o Senhor? Exatamente. Um dia, recebemos uma visita inesperada no asilo. Era filha do Osvaldo, que não o visitava há mais de 2 anos. Pai, ela disse quando o encontrou na oficina, trabalhando numa caixinha de madeira, vim te visitar. Osvaldo parou o que estava fazendo e a olhou com uma mistura de surpresa e emoção. Oi, filha. Pai, soube através da irmã aqui que o senhor está participando desse projeto. Vim ver com meus próprios olhos. E o que achou? Achei que descobri um pai que eu não conhecia. Ativo, criativo, feliz. Osvaldo me apresentou para ela. Filha, este é o Benedito, meu grande amigo. Foi ele quem me ensinou que a vida pode recomeçar. A filha do Osvaldo me apertou a mão com gratidão. Muito obrigada por ter cuidado do meu pai. Eu me perdi pelo caminho, mas quero voltar a fazer parte da vida dele. Ver aquele reencontro me emocionou profundamente. Era como se nosso projeto estivesse não apenas resgatando os idosos, mas também reconectando famílias. Naquela semana, Padre João me chamou para uma conversa particular. Benedito, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Que foi, padre? A diocese está impressionada com o trabalho que vocês estão fazendo. Querem transformar isso num projeto oficial da igreja, para ser replicado em outras cidades do estado. Sério? E tem mais. Querem que você seja o coordenador geral do projeto. Seria um trabalho remunerado, com toda a estrutura necessária. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aos 72 anos, estava recebendo uma proposta de trabalho para coordenar um projeto social que eu mesmo havia criado. Padre, preciso conversar com minha família. Claro, mas saiba que você transformou não só sua própria vida, mas a vida de centenas de pessoas. Isso é um dom de Deus. Naquela noite, durante o jantar, contei para toda a família sobre a proposta. Pai, que maravilhoso! Disse Cláudia. O senhor vai virar coordenador oficial do próprio projeto. Vovô, o senhor vai ser famoso, disse Mateus, animado. E a gente pode continuar ajudando? Perguntou Roberto. Claro, filho. Isso é um projeto da família toda. 2 semanas depois, participei da minha primeira reunião oficial na sede da diocese, em Nova Friburgo. Era surreal estar ali, numa sala cheia de autoridades eclesiásticas, apresentando nosso projeto para ser expandido por todo o estado. Seu Benedito, disse o bispo, o projeto de vocês está servindo de inspiração para muitas outras comunidades. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Dom Francisco. Mas não é só meu trabalho. É um trabalho de toda uma comunidade que resolveu cuidar uns dos outros. 6 meses depois de aceitar a coordenação geral, já tínhamos oficinas de marcenaria funcionando em 15 cidades do Rio de Janeiro. Mais de 200 idosos participando, dezenas de famílias reencontradas, centenas de peças produzidas e vendidas. Roberto havia se tornado meu braço direito na administração do projeto. Cláudia expandiu as aulas de alfabetização para 5 cidades. Os netos haviam criado um grupo de jovens voluntários que visitavam asilos toda semana. Pai, Roberto me disse numa dessas tardes, quando estávamos voltando de uma visita a um novo asilo em Nova Friburgo, queria agradecer. Por quê, filho? Por não ter desistido de nós. Por ter nos perdoado. Por ter nos mostrado o que realmente importa na vida. Roberto, vocês me ensinaram coisas também. Como assim? Me ensinaram que amor verdadeiro às vezes precisa deixar ir para depois receber de volta. Me ensinaram que perdão liberta quem perdoa. Me ensinaram que nunca é tarde para recomeçar. Naquele momento, olhando para meu filho dirigindo, maduro, responsável, comprometido com causas sociais, senti um orgulho que não tinha nada a ver com dinheiro ou sucesso material. Era o orgulho de ver alguém que amamos se tornando uma pessoa melhor. Pai, ele disse, quebrando meus pensamentos, tenho uma notícia para dar. Que notícia? Marisa está grávida. Vocês vão ser bisavos. Senti meu coração disparar de alegria. Um novo membro da família, que chegaria num lar cheio de amor verdadeiro, onde os valores certos estavam sendo cultivados. Roberto,
Que alegria imensa! Pai, quero que este bebê cresça conhecendo o bisavô incrível que tem. Um homem que transformou dor em amor, abandono em serviço, e que ensina todos os dias que família é muito mais que sangue. Naquela noite, sentado na varanda com toda a minha família, Cláudia, Roberto, os netos, as noras, genro, olhando as estrelas, agradeci a Deus por cada momento difícil que passei. Porque foi através da maior dor que descobri minha maior alegria. Foi através do abandono que encontrei minha verdadeira família. Foi através da solidão que descobri minha missão. E entendi que às vezes, Deus permite que certas coisas sejam tiradas da nossa vida para nos preparar para coisas muito maiores e mais bonitas. Minha história havia começado com um almoço que ninguém veio comer, mas se transformou numa festa que durou a vida inteira, com uma mesa sempre cheia de pessoas que escolheram me amar. 3 anos se passaram desde aquele domingo em que preparei um almoço que ninguém veio. Hoje, domingo de Páscoa, estou na minha cozinha preparando outro almoço especial. Mas desta vez, sei que não vou comer sozinho. Tenho agora 75 anos, e posso dizer com certeza que estes foram os anos mais felizes e completos da minha vida. A casa que um dia ficou vazia e silenciosa hoje vibra com a energia de 3 gerações vivendo em harmonia. Roberto e Marisa moram no 2º andar com seus 3 filhos. Mateus, de 19 anos, que está no 2º ano de engenharia. Ana Carolina, de 16, que decidiu fazer curso técnico em enfermagem. E a pequena Helena, minha bisneta de 2 anos, que recebeu o nome da minha querida esposa. Cláudia e Paulo ocupam o 3º andar com Júlia, de 14 anos, que descobriu vocação para assistência social, e Pedro, de 11 anos, que herdou minha paixão pela marcenaria e já faz peças lindas para os asilos. Vovô, diz a pequena Helena, agarrada na minha perna enquanto preparo a farofa, posso ajudar? Claro, minha princesa. Vem cá, vou te ensinar a mexer. Aos 2 anos, ela já é o xodó de toda a família. Uma criança alegre, carinhosa, que cresce rodeada de amor e valores sólidos. Ver os filhos e netos cuidando dela com tanto carinho me enche de orgulho. Eles aprenderam realmente o que significa família. Pai, Roberto aparece na cozinha, posso ajudar em alguma coisa? Pode pegar os pratos na cristaleira. Hoje vamos ser 14 pessoas. 14. Você, sua família, Cláudia e a família dela, eu, Dona Conceição, seu Miguel e esposa, Osvaldo e Dona Lourdes. Roberto sorri. A mesa da família escolhida junto com a família de sangue. Exatamente. Como deve ser. O projeto das oficinas de marcenaria se tornou uma referência estadual. Hoje temos oficinas funcionando em 28 cidades, atendendo mais de 400 idosos. Recebi até um prêmio da Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro como Cidadão do Ano na categoria Trabalho Social. Mas o que me deixa mais orgulhoso não são os prêmios ou reconhecimentos. É saber que cada idoso que participa das nossas oficinas tem uma razão para acordar de manhã, tem um propósito, se sente útil e valorizado. Osvaldo, meu grande amigo, hoje mora numa casa pequena que conseguiu alugar com o dinheiro que ganha vendendo suas peças. A filha voltou a fazer parte da vida dele, e ele tem uma neta de 5 anos que o visita todo fim de semana. Benedito, ele me disse semana passada, se alguém me dissesse há 4 anos que eu estaria morando sozinho de novo, trabalhando, sustentando a mim mesmo, eu diria que era mentira. É a prova de que nunca é tarde para recomeçar, Osvaldo. Você me salvou, amigo. Me mostrou que eu ainda tinha valor. Nós nos salvamos mutuamente. Mateus entra na cozinha com sua namorada, Fernanda, uma moça de 19 anos que estuda pedagogia e também trabalha como voluntária no projeto. Vovô, posso levar a Fernanda para conhecer a oficina do asilo amanhã? Claro, meu neto. Ela vai adorar conhecer o pessoal de lá. Ver meus netos namorando pessoas que compartilham os mesmos valores, que se interessam por ajudar o próximo, me enche de esperança sobre o futuro da nossa família. Ana Carolina aparece carregando alguns porta-retratos novos que fez na escola. Vovô, fiz estes para os senhores do asilo São José. São retratos das famílias deles. Minha neta teve a ideia de pedir para as famílias enviarem fotos dos idosos para que eles possam ter retratos bonitos nos quartos. É impressionante a sensibilidade dela para o cuidado com pessoas. Que ideia linda! Ana, eles vão ficar emocionados. Às 11h30, começam a chegar os convidados para o almoço. Dona Conceição vem com uma torta de frango.
Seu Miguel e a esposa trazem uma sobremesa. Dona Lourdes aparece com brigadeiros. Osvaldo chega com uma caixinha de madeira que fez especialmente para a pequena Helena. Para a princesa da família, ele diz, entregando o presente. Helena bate palminhas, animada. Osvaldo, que passou anos se sentindo rejeitado pelos próprios netos, agora é vovô postiço de todos os meus bisnetos. Tio Osvaldo, grita Pedro, correndo para abraçá-lo. Trouxe as ferramentas? Quero terminar o barquinho. Trouxe sim, meu menino. Depois do almoço vamos para a oficina. Durante o almoço, olho ao redor da mesa e vejo algo que me emociona profundamente. Conversas animadas entre todas as gerações, crianças pedindo bênção para os mais velhos, adultos servindo os idosos com carinho, todos dividindo não apenas a comida, mas histórias, risos, planos para o futuro. Seu Benedito, diz Dona Lourdes, olhando para esta mesa, quem diria que tudo começou com o senhor sozinho numa casa vazia? Pois é, Dona Lourdes. Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Vovô, pergunta Júlia, conta para nós como era a vida antes de a gente voltar. Olho para ela, depois para todos ao redor da mesa. Júlia, antes vocês voltarem, eu aprendi uma das lições mais importantes da minha vida, que a felicidade não depende de termos as pessoas que amamos ao nosso lado o tempo todo. Depende de nos tornarmos pessoas dignas de serem amadas. Como assim, vovô? Quando vocês foram embora, eu podia ter ficado amargo, revoltado, fechado para o mundo. Mas escolhi crescer, descobrir quem eu era além de pai e avô, aprender a ser útil para outras pessoas. Quando vocês voltaram, encontraram não o homem quebrado que deixaram, mas alguém que havia se tornado melhor. Roberto limpa a garganta, emocionado. Pai, posso falar uma coisa? Claro, filho. Aquele dia que fomos embora foi o pior erro das nossas vidas. Mas hoje entendo que talvez fosse necessário. Se não tivéssemos perdido tudo, nunca teríamos aprendido o valor do que tínhamos. Se não tivéssemos abandonado o Senhor, nunca teríamos descoberto o Pai incrível que temos. Cláudia se junta ao irmão. Pai, o Senhor nos ensinou que perdão não é fingir que as coisas não aconteceram. É escolher transformar a dor em amor. O Senhor fez isso, e por isso hoje somos uma família muito melhor do que éramos antes. Após o almoço, todos se dividem pelas atividades. Os homens vão para a oficina no porão, as mulheres organizam a cozinha, as crianças brincam no quintal. É assim que deve ser uma família, cada um contribuindo, todos cuidando uns dos outros. No final da tarde, quando os convidados vão embora, fico sozinho na varanda com a pequena Helena no colo. Ela adormeceu enquanto eu contava uma história da família. Roberto se senta ao meu lado. Pai, queria conversar sobre uma coisa. Que foi, filho? Marisa está grávida de novo. Sinto meu coração disparar de alegria. Roberto, mais um bisneto. Pai, se for menino, queremos dar o nome de Benedito, em homenagem ao avô que nos ensinou o que realmente significa família. Nesse momento, não consigo segurar as lágrimas. Ver meu nome sendo passado para uma nova geração, sabendo que essa criança crescerá numa família unida, com valores sólidos, é mais do que eu poderia ter sonhado. Filho, seria uma honra imensa. Pai, tem mais uma coisa. Cláudia e eu decidimos que quando o senhor quiser se aposentar do projeto dos asilos, queremos assumir oficialmente, para continuar seu legado. Vocês fariam isso? Claro, pai. Este projeto não é só seu. É da nossa família. E queremos que ele continue para sempre. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fico sozinho na sala olhando as fotos espalhadas pela casa. Fotos da família toda junta, fotos das oficinas dos asilos, fotos dos prêmios que recebemos, fotos da pequena Helena dando seus primeiros passos. Pego uma foto específica. Eu sozinho na cozinha no dia em que preparei aquele almoço que ninguém veio. Dona Conceição havia tirado sem eu saber, alguns dias depois, quando me encontrou assim. Comparo aquela foto com a realidade de hoje. Uma casa cheia de vida, uma família unida, um propósito que vai além de mim mesmo, um legado que continuará através dos filhos e netos. Helena, murmurei, olhando para o céu, como se minha esposa pudesse me ouvir, conseguimos. Nossa família aprendeu realmente o que significa amar. E ali,
Naquela sala que um dia estava vazia e hoje estava cheia de brinquedos dos bisnetos, de projetos dos netos, de planos dos filhos, entendi que minha história havia se completado de forma perfeita. Comecei preparando um almoço para uma família que me abandonou. Termino sendo patriarca de uma família grande e unida que escolhe todos os dias estar ao meu lado. Comecei achando que minha vida havia acabado aos 71 anos. Termino sabendo que apenas começou uma nova e mais bela fase. Comecei me sentindo inútil e abandonado. Termino sabendo que sou amado, respeitado e que faço diferença na vida de centenas de pessoas. Porque aprendi que família não é quem tem a obrigação de nos amar. Família é quem escolhe nos amar, todos os dias, incondicionalmente. E que às vezes, Deus permite que percamos tudo para nos ensinar que temos muito mais dentro de nós do que jamais imaginávamos. Hoje, quando preparo um almoço, sei que minha mesa sempre estará cheia. Não porque as pessoas precisam de mim, mas porque escolhem estar comigo. E essa é a maior riqueza que um homem pode ter: ser amado não por obrigação, mas por escolha.